Barroco e arcadismo. Neste vídeo vamos te explicar a diferença entre os dois e vamos entender melhor o que é cada um deles. Primeiro, o barroco. Barroco. O estilo barroco ele foi um período denominado de seiscentismo, que surgiu lá na Itália em 1600. Ele foi caracterizado por forte influência religiosa, devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Ele se manifestou através da arquitetura, pintura, escultura, música, literatura e teatro. Fica claro que esse momento é caracterizado pela confusão de conceitos e ideias, buscando dois valores humanísticos e o conflito do corpo e da alma. Bom, vamos entender aqui um pouco do contexto histórico. Bom, insatisfeito com os poderes supremos da Igreja Católica, Martinho Lutero ele elaborou suas 95 teses, questionando os dogmas da Igreja Católica e fundamentando uma nova forma de cristianismo, baseada na fé e no conhecimento dos textos bíblicos. Havia nessas teses questionamentos, como, por exemplo, acerca do extremo poder do Papa na hierarquia. A esse movimento de contestação deu-se o nome de Reforma Protestante ou Luterana. O Barroco surgiu como uma expressão artística, símbolo dessa efervescência que ora pendia para o extremismo religioso, ora para o culto à razão e à cultura clássica. As principais características do barroco são a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, dualismo e contradições, temas religiosos e profanos. O barroco literário é dividido em cultismo e conceptismo. E as principais temáticas utilizadas são a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, a crítica à vaidade e as contradições do amor. No Brasil, as manifestações artísticas barrocas na arquitetura, na pintura, na música, surgem no século XVIII, na região de Minas Gerais, por conta da mineração do ouro. Alguns representantes dessa época são, na arquitetura, o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que ele é muito conhecido, na pintura, o Manuel da Costa Taide, na música, José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, e na literatura, os principais autores barrocos no Brasil são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Arcadismo. Outros nomes dados ao estilo são setecentismo ou neoclassicismo. A partir deste último, inclusive, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores gregos, romanos e renascentistas. A clareza e a harmonia nos temas e, a forma, e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa do barroco. As antíteses e paradoxos do homem do século XVII passaram a dar lugar ao sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Vou citar dois preceitos latinos que inspiraram os escritores árcades. O primeiro é o Inutilia Truncam. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia. Esse inútil era o excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. A segunda é a Fugere Urbem. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era como um ambiente ideal para se viver. Eles pregavam a fuga da urbanidade, da cidade, como uma meta a ser alcançada. O arcadismo foi influenciado pelo quê?
Além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo, movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor humano e desenvolvimento técnico e tecnológico que modernizou os meios de produção da época e produziu um forte êxito rural e expansão urbana. Os autores Arcadi dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza, ou como era viver na cidade. Alguns dos principais autores no arcadismo brasileiro era Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Thomas Antônio Gonzaga e Basílio da Gama. Agora eu vou falar algumas diferenças entre o arcadismo e o barroco. Enquanto o barroco representa um homem em conflito entre o sagrado e o profano, o arcadismo apresenta um sujeito fiel à razão, crente na ciência. Além disso, vale dizer que a linguagem do barroco era rebuscada e cheia de paradoxos, enquanto no arcadismo comunica-se com mais clareza e simplicidade. Enquanto o arcadismo apresenta obras de vocabulário simples, mas com formalismo e o equilíbrio das obras do classicismo, as obras barrocas apresentam vocabulário culto, linguagem complexa e são elaboradas com exagero. Dois dos seus principais autores, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, estavam entre os líderes da Inconférência Mineira, que pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal. Com o fim da era colonial, tem o início a era nacional, cuja primeira escola literária é o romantismo, que surge no nosso país 14 anos depois da independência do país. As características do arcadismo foram criadas durante um período que se contrapõe ao barroco, escola literária que operou antes do arcadismo. O barroco é expressado pelo contraste, por exemplo, o corpo versus a alma. Ele tem tendência no exagero, na regularidade e no rebuscamento. Já o arcadismo surge em contraposição ao barroco. Ele busca a simplicidade, a clareza, a valorização da natureza e a revalorização da antiguidade clássica através da mitologia. Muito bem. Esse trabalho foi apresentado pelo grupo do segundo ano M03, pelo aluno Cícero Guilherme Oliveira dos Santos, Leidiane Ellen Araújo, José Manuel Messias de Oliveira, E Maria Clara Alves da Silva.